vou estar aqui agora demonstrando como é que faz uma análise granulométrica ou saber a porcentagem de argila que tem um solo, porcentagem de areia, silt e argila, uma adaptação de um método. Na verdade, esse método não substitui o método original, a gente faz uma adaptação só para a gente ter uma noção de quanto de areia que o solo tem, quanto de aproximadamente de silt e argila ele vai ter com esse método, tá? É uma forma de você trabalhar isso aqui. Às vezes o técnico ele vai a campo, então ele quer saber essas informações e ele não tem isso em mãos, então dá para fazer isso aqui rapidamente e ter uma noção de quanto que tem. É uma informação extremamente importante aí para tomada de decisões em áreas agrícolas, em áreas urbanas, em várias situações. Como exemplo, a gente pode colocar aí a análise de fertilidade do solo, né? Muitas vezes a própria análise de solo ela não vem com essa informação de quantidade de argila que tem um solo. Então dá para ter uma ideia, muitas vezes para recomendação de adubação de fósforo, é uma informação muito importante. Na área de mecanização, quando se pretende fazer uma gradagem de uma área, se é um solo mais arenoso ou mais argiloso, então várias tomadas de decisões. Quando se pretende construir uma barragem, saber se aquele solo lá vai aguentar a compactação, se vai suportar, né, todo o peso da água de uma barragem. Enfim, fundações em áreas, quando se pretende fazer uma escavação para um prédio, na área civil, silos de armazenamento de grãos, onde também precisa de fazer fundações em áreas aí em áreas agrícolas de modo geral. Na área ambiental, muitas vezes aterros sanitários, né, quando se pretende fazer uma escavação. Então, não é que vai substituir a análise original, é para você ter uma noção, já para ter uma dimensão de como que é, e depois coleta-se o solo, leva para um laboratório e faz a análise toda correta. Mas isso aqui é uma forma de você ter em mãos uma informação já prévia. Então, como é que é esse método? Tá? Então, basicamente, eu vou fazer uma adaptação do método. Em laboratório, a gente usa 20 gramas de solo, tem todo um procedimento, coloca hidróxido de sódio, água destilada. Então, aqui é tudo com coisas que a gente pode ter em casa e fazer essa análise. Então, de modo geral, vou estar colocando aqui, ó, 100 ml de solo ou 6 centímetros cúbicos. Vou estar adicionando aqui um copo medidor desse que todo mundo tem em casa. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Mais um pouquinho. Tem em torno de 50 aqui. Vou estar adicionando aqui então 6 centímetros cúbicos de solo, ou 100 ml, né? Então tá aqui, ó, 100 ml de solo, aproximadamente aí. Por que 100? Porque a gente já coloca para ficar uma proporção. Se eu conseguir tirar aqui 50% de areia, automaticamente eu já sei que o restante é de argila e silt. Se tiver mais areia, então esse método aqui vai ser por diferença. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a separação da areia que tem dentro desse solo aqui. Então aqui eu tenho areia, silt e argila. Separando a areia, o restante é silt e argila. Tá? Vou colocar aqui aproximadamente 200 ml de água, né? Então vou adicionar essa... Quer dizer, vou fazer diferente. Vou colocar aqui nesse pote que já é para fazer a agitação, né? Então eu tenho 100 ml de solo. Agora não abre. Vamos lá, abriu. Vou colocar aqui, ó. 100 ml de solo, 6 centímetros cúbicos, 200 ml de água, tá? Então, eu tenho aqui uma mistura de água e solo. Vou adicionar um pouquinho de detergente neutro, tá? Esse detergente aqui. Em laboratório a gente usa hidróxido de sódio, que é um dispersante. Qual que é a função do hidróxido de sódio? O sódio ele tem um raio iônico que, quando hidratado, ele dispersa as argilas, ele separa, né, a argila de um agregado, a argila, a areia e o silt de um agregado, de uma partículazinha de solo. O sódio tem essa função, é que nem na roupa, quando a gente coloca um sabão. Então a roupa ela tende a separar as partículas, né? Quando você coloca o hidróxido de sódio, pausa aí. De uma pausazinha aqui que em home office, né? O meu filho veio aqui agora, né? E poderia estar interferindo um pouquinho aqui na gravação, mas vamos seguindo. Então, como eu estava falando, o hidróxido de sódio ele tem essa função. Ele é o que dá a espuma de um sabão, vamos dizer assim. E ele faz separar as partículas. Numa roupa, a sujeira entra nos poros da roupa. Então o sabão, o sódio ele entra ali, ele separa, ele tenta dispersar aquela sujeira. Aquela água quando sai suja é basicamente a argila que saiu da roupa e está dissolvida ali dentro da água. Então aqui praticamente a mesma função. Então o sabão ele vai interagir com as partículas de argila que tem nesse solo e vai tender a deixar essa água mais suja. E claro que a gente vai também ter uma agitação mecânica aqui para isso. Vai ser colocado aqui 10 gotas de detergente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Eu já fiz esse cálculo aqui, tá? Para mais ou menos a proporção que a gente usa em laboratório, para dar em torno de 0,167 molar de hidróxido de sódio, então seria mais ou menos 10 gotas desse detergente aí. E agora inicia-se a dispersão mecânica, que é a agitação. Então, coloquei num potezinho barato, você pode adquirir aí em qualquer loja dessas de utensílios. Vou dar fazer primeiro uma agitação circular, depois eu vou fazer uma agitação mais na vertical, tá? Essa agitação aqui, em laboratório geralmente a gente usa de 10 até 15 minutos. Se o solo for mais argiloso, você agita mais. Então isso aqui é mecânico mesmo, não tem jeito. Então eu vou estar iniciando agora a agitação na vertical. Vou pedir para pausar o vídeo e depois a gente segue para ver o resultado final. Ok, então após 15 minutos, né, aproximadamente, de 10, então a gente ficou ficando uns 12 minutos aqui agitando. O solo vai ficar desse jeito aqui, né, parecendo um leite com Toddy, um pouquinho do próprio sabão que vai ficar fazendo essa espuminha aqui em cima. O que vai ser feito aqui? Eu vou deixar isso aqui decantar, ou seja, descer a areia e a argila ela vai ficar mais em suspensão. Vou deixar aqui por um prazo de aproximadamente 3 horas, tá? Que é o tempo de sedimentação dessa areia, ela vai descer e a argila vai ficar mais aqui em suspensão. Após esse prazo, o que eu vou fazer? Vou jogar fora essa água, se fosse em laboratório a gente aproveitaria essa água, pipetaria para determinar a quantidade de argila. No caso a gente não tem essas ferramentas, o que a gente vai fazer? A gente vai só jogar essa água fora, vamos lavar toda a areia depois, e após a lavagem da areia é que a gente vai estar quantificando a quantidade de areia. Como eu coloquei 100 ml de solo, se der aqui, sei lá, 60 ml de solo sobrar, de areia que sobrar, com certeza vai ter 60% de areia esse solo, os outros 40% seria de argila e silt, só para ter uma noção. Não sei quanto que vai dar exatamente, mas então vamos esperar que após 3 horas a gente retorna para ver como é que vai ser essa lavagem desse solo. Então, gente, já tem aproximadamente aqui uns 20 minutos, né, que está decantando, então a gente observa toda essa espuma aqui em cima, o líquido vermelho embaixo e aquela parte mais densa ali, ó, aquela partezinha mais escura embaixo já é a areia, que ela está mais separada. Então fica desse jeito aí. Com o tempo a tendência é mais partículas que estão em suspensão, elas vão descendo. Então assim que tiver, né, vamos esperar um tempo maior, né, em torno de umas 3 horas, como eu falei. É um tempo assim de uma sedimentação por uma temperatura da água deve estar em torno dos 27 graus aqui agora. E a gente vai aguardar, assim que tiver tudo ok, a gente vai jogar essa água mais suja de cima fora e vamos estar jogando água e lavando bem aquela areia para ela ficar bem limpinha, né, para sair toda a argila. O solo muito argiloso vai demorar mais, um solo que não for muito argiloso, textura média ou mais arenoso, a areia vai ficar limpa bem rápido. Então você vai jogando água, jogando água nessa areia, esfregando, chacoalhando e jogando fora sempre essa água suja que vai saindo. A água suja é basicamente a argila que vai se separando, né, cada vez mais da areia. Bom, gente, já deu tempo aí, agora eu vou jogar, né, essa água suja fora. Já joguei uma vez, né, na verdade. Vou estar jogando. Joguei uma vez, coloquei água, vou jogar de novo. O bom é que esse potinho ele tem aquela beiradinha, então alguma areia que chegar ali naquela borda ele vai tender a segurar. O que eu vou fazer? Tá vendo? Todo isso aqui é a areia, a argila misturada ainda. Eu vou estar colocando água, né? Vou aguardar mais um pouquinho, vou estar agitando isso aqui com um pedacinho de madeira, uma colher dessas de pau. Vou estar agitando de novo e vou jogando essa água fora. Vou fazer esse procedimento várias vezes até eu ver que a água ficou bem limpinha. Depois eu vou retirar a areia do pote. Então, dando sequência, eu fiz aquela operação 5 vezes. Coloquei água, retirei, chacoalhei, esperei sedimentar um pouquinho, joguei água novamente, joguei água suja fora. Chegou nesse resultado aqui, ó. Então essa aqui é a areia que eu tenho, né, daquele solo que a gente começou com 100 gramas. Então o que a gente vai fazer, ela tá um pouco úmida ainda, mas eu vou jogar ela aqui dentro já, para depois, pra gente ver qual é o volume, né, de areia que deu. Deixa eu só parar o celular aqui para mim colocar certo, pera aí. Então já coloquei, né, toda a areia que tava aqui na tampinha. Transferi pro potinho de volume de novo. Sei que a areia ela tá um pouco molhada ainda, né,
Deixei ela aqui já exposta na tampinha no sol um tempo, para ela dar uma secada. O ideal é esperar mais, né, para depois vir avaliar, mas a água na areia ela não vai mudar muito o volume, não vai dar muita diferença, porque ela vai ficar ali entremeada no meio dos poros. Depois de secada ela não vai mudar muito sua forma. Então foi colocada aqui, né, uniformizei ela aqui e aí a gente consegue observar aqui a quantidade de areia que tinha naqueles 100 ml de solo. Então aqui, ó, unidade ml, tá vendo? Então aqui tem várias unidades, né, para arroz, para leite, aqueles copos medidor de cozinha mesmo. E aí a gente observa ali, ó, 50. Como eu não tenho nesse pote aqui, ele não é o mais adequado, ele tá ali entre 50 e 100. Então eu teria em torno de 75% de areia esse solo. Ou seja, 25% é de argila mais silt. Claro que ideal seria se eu tivesse um pote que tivesse uma aferição melhor, né, com vários risquinhos ali de 10 em 10, ficaria bem mais interessante. Aqui é para medição de arroz, aqui é para medição de ml mesmo, né? Tanto de água quanto leite está na mesma unidade aqui. Então, em torno aí de 75% é areia esse solo. Se ele tiver em torno de 25% de areia mais silt, ele vai dar um solo de textura média. E seria um franco argila arenoso, né, esse solo aqui. Então seria essa daqui o nosso teste, né? Fazendo aí granulometria de método, uma forma mais improvisada aí. Vou deixar ela dar mais uma secadinha, depois coloco de novo só para conferir. Mas como eu já falei, não vai mudar muito as quantidades aí depois que eu voltar aqui para dentro do copo de novo. Beleza, gente? Então era isso. Testezinho de análise granulométrica. Fácil de fazer em casa, só com utensílios que a gente tem em casa mesmo. Já dá para ter uma noção de quanto de areia e quanto de argila mais silt tem o solo. Muito obrigado a todos aí, tenha todos uma boa tarde já agora.